Bom, pessoal, esse artigo de hoje é uma revisão do artigo que eu tinha escrito mês passado. E eu vou fazer muito isso agora, né? Porque eu acho que a gente tem uma fantasia de que o aprendizado é sempre ir para frente, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Na verdade, o aprendizado é você criar uma narrativa e você rever essa narrativa e, através quase de um conta-gotas, você ir introduzindo nessa narrativa novidades aos pouquinhos, né, num processo que eu chamo de rotina criativa. É a rotina criativa que leva você mais longe. Não é uma rotina, não é nem não ter rotina e nem ter uma rotina não criativa. A rotina criativa quebra, né, a ideia de que você vai fazendo as coisas atabalhoadamente, rotina, e a criativa você sempre está introduzindo algo novo, no caso aqui do estudo profissional, algo novo no teu estudo profissional, você tem que ter uma narrativa. E eu acredito que um profissional de excelência tem que ter uma narrativa, tem que ter algum lugar em que ele escreve as suas experiências. Se ele não tem isso, ele perde muito a capacidade de ter consciência de como ele pensa e, por sua vez, ter consciência de como ele age. Quanto mais ele tem consciência de quanto ele pensa, mais ele vai ter capacidade de mudar a sua forma de agir e vice-versa, né? Então, aqui eu apresento aqui a Bimodais, primeiro como uma escola de pensamento, e uma escola de pensamento é diferente de uma escola tijolo, é uma escola que reúne conceituadores a partir de um DNA filosófico. Tem a escola austríaca, tem a escola freudiana, tem a piagetiana, né, a montessoriana, todas essas escolas, nas subciências sociais, fizeram escolhas por determinado tipo de DNA filosófico e, a partir dali, começaram o desenvolvimento de uma série de pesquisas, de maneiras de pesquisar e de pensar e de agir. E aí se desdobram metodologias a partir desses projetos. Então você tem lá o Instituto Freudiano do Rio de Janeiro. Então o Instituto Freudiano ele tem cursos que ele faz e as pessoas que fazem os cursos vão atuar dentro daquela linha, daquela metodologia sugerida, né? Porque toda ciência, no final das contas, ciência com caixa alta, sugere uma metodologia para melhorar a vida das pessoas. Ciência com caixa baixa não quer nada disso, só quer ficar divagando, né? Então, uma escola de pensamento ela trabalha com teorias convencionais, tem uma crise, há um conceituador disruptivo que quebra isso e entra, então, a escola de pensamento para, a partir daquele conceituador disruptivo, ir adiante. Quando a gente teve aí a situação do digital, a gente foi assim, tá, como é que eu vou entender os padrões desse novo fenômeno? Quem é que entende desse assunto? Quem são os especialistas? Aí nós descobrimos a Escola de Toronto. A Escola de Toronto tem lá um cidadão chamado Marshall McLuhan, e o McLuhan diz duas coisas que alteram a forma como a gente pensa a história humana. Ele diz, quando chega uma nova tecnologia, muda o ser humano, e quando chega uma nova mídia, muda a sociedade. Isso ficou restrito na área de comunicação, mas isso é uma bomba dentro das ciências sociais, porque muda a maneira de se pensar a história humana. E aí o Pierre Levy, que é da segunda geração dessa escola de pensamento, disse, não só muda a sociedade, muda a civilização. E aí, a partir daí, a gente começa a perceber que a história humana precisa ser recontada. E aí o Pierre Levy faz essa sugestão. Temos a era civilizacional oral, gestual, oral, escrita e digital. Pronto, a gente tem uma nova perspectiva e a partir daí a gente começa a enxergar que nós estamos entrando numa nova era civilizacional. No caso especificamente da Bimodais, nós adotamos os preceitos, né, hegemônicos da Escola de Toronto e vamos aprimorando. Somos da terceira geração da Escola de Toronto, né? E a partir daí a gente começa a brincar. Vamos brincar de Escola de Toronto, vamos brincar com um xadrez proposto por Toronto, vamos deixar de jogar dama
e passar a jogar o xadrez de Toronto. E aí, então, a gente começou a desenvolver uma série de novas perspectivas de Toronto. Tivemos a necessidade de recolocar, né, e isso foi uma coisa importante, a recolocação da escola de Toronto dentro do... O que ela é? É educação? É comunicação? A gente diz, não, ela faz uma revisão das ciências sociais. E aí nós tivemos a necessidade de criar uma nova ciência, a antropologia da sobrevivência, que vai adequar as revoluções midiáticas como um fenômeno social recorrente, de ordem espontânea, que tem uma função sistêmica e estrutural de mudar a civilização para que a gente possa viver melhor. Então a gente precisa dessa amplitude. Então a gente não poderia encaixar isso como uma subciência social. A antropologia da sobrevivência, na verdade, é uma proposta de uma nova ciência social, a partir das crises que a gente está tendo, né, de visão. Bom, aí a Bimodais então começa a brincar com esse xadrez, fala assim, e é interessante que o Pierre Lévy também começa a jogar o xadrez de Toronto, e a gente fala, então vamos jogar também. Então a gente, então, a partir daí, percebe, do ponto de vista teórico, revoluções midiáticas são causadas por um aumento demográfico, o objetivo dela é criar novos ambientes de sobrevivência. Esses ambientes de sobrevivência são criados para que a gente possa lidar de forma mais participativa com a complexidade demográfica progressiva. E aí, a partir daí, são as teorias, vem a metodologia. A metodologia é o futurismo competitivo. O que o futurismo competitivo sugere? Primeiro, precisamos sair dos fatos para a gente fazer prognóstico, a gente precisa sair, né, dos fatos para os padrões, porque a gente precisa rever os padrões para depois reanalisar os fatos, e criamos uma metodologia sugerindo que futuristas, mudancistas, migracionistas e startupizadores tenham uma visão embasada, consciente das escolhas dos padrões para que possa se analisar os fatos e atuar de maneira mais consistente em relação a isso. Na minha visão, temos aí um mercado de futuristas disputando esse mercado, e a maior parte dos futuristas que estão aí, né, estão muito longe, né, da consciência do que eles estão fazendo. A gente procura ter consciência. Nós somos os melhores futuristas que estão no mercado? Não. A gente procura ter consciência, trabalhar em cima disso, para que a gente possa praticar um futurismo de mais qualidade, um futurismo competitivo de mais qualidade. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário, para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Quero ser bimodal.